Olá! Estamos de volta com mais um Chamo Jurídico, o Condomínio Pode. Estamos muito felizes de estar novamente aqui com vocês, nossa audiência qualificada, e gostaríamos já de agradecer os nossos apoiadores institucionais, que é a SEX, Comunidade Expert em Condomínios, Conase, Anacom, Condomínios pelo Mundo, e um agradecimento especial para a LCD. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante no meio condominial, que é os desafios para a advocacia condominial. E hoje temos uma convidada extremamente especial, a nossa amiga, colega, doutora Cristiane Ferreira. Então, gostaria de agradecer a tua presença, Cris. Nós estamos muito honrados por ter aceitado o nosso convite. Quando surgiu o teu nome, todos, na hora, disseram, temos que ter a Cris ao nosso lado no nosso podcast como a nossa convidada. Tudo bem, Cris? Tudo certo, gente. Tudo bom, Ramon, Márcia, Tati? Prazer, né, estar aqui com vocês para falar desse assunto que é bem importante, né? Hoje, nesse nosso mundo que nós temos muitos condomínios, né? E temos esse desafio de colocar muitas coisas no lugar, né? Então é uma satisfação estar aqui com vocês, colegas. Toda nossa, doutora. Sabe que é muito importante, a gente vem conversando muito sobre isso, e o próprio espírito que nos fez construir esse podcast aqui, que é o primeiro de direito condominial no nosso estado, é justamente isso, é que a gente possa trazer aqui pessoas que compactuam os mesmos valores, os mesmos ideais, para contribuir para essa área que é tão importante, né, Cris? Que é a questão condominial e, em especial, o direito condominial. Que a gente vê que é uma área que está crescendo, as exigências legais, as demandas jurídicas que existem, elas estão cada vez mais exigindo preparação de nós. Exatamente. Para que a gente possa aqui construir, compartilhar. Nós não temos mais espaço para amadorismo, né? Antigamente falava, né? O síndico orgânico, ele aprendia a ser síndico ali, né? Pegava as pastinhas da imobiliária, aquela coisa toda. Não, infelizmente, a gente não tem mais isso, né? Se tornou uma profissão, né? Seja o síndico orgânico ou não, ele tem que estar bem amparado por um jurídico, por advogados, por uma administradora, né, que dê esse respaldo para que ele possa cumprir as obrigações legais. Então, é bem importante hoje em dia, né, que o síndico esteja bem amparado, né, e a advocacia condominial vem justamente para isso, né, para nortear o síndico, orientar, né, no que for necessário, né, nos aspectos legais. Às vezes não também, a gente às vezes é muito psicólogo, né, a gente ouve muito, uma choradeira, mas faz parte, né, a gente tem que ter inteligência emocional ali para poder saber o que orientar, como conduzir, né. Mas é isso, mas é uma coisa muito legal também, eu gosto, não tô reclamando, eu trabalho há 13 anos com isso, né, eu adoro condomínio, adoro assembleia, adoro, quando tem confusão e chamam a gente é porque, né, então... Doutora Tati, nunca chamam a gente só para perguntar como é que a gente tá e para fazer número, né, porque se chamou o jurídico... É porque, assim, se a casa não caiu, ela tá caindo, né? E aí a gente tem que ir ali para tentar dar um suporte também. Sim, né? Com certeza. É um prazer te ter aqui, né, Cris? Depois da nossa live que a gente fez recentemente sobre as enchentes, infeliz assunto, mas importante também para o nosso mercado condominial. E acho que o nosso tema aqui é muito necessário, principalmente no Rio Grande do Sul, né? Que a advocacia condominial, ela é dissociada, né, do direito imobiliário. É sim uma parte de direito imobiliário, mas a advocacia condominial, ela é multidisciplinar a tal ponto de ser única, de ser reconhecida como uma disciplina
importante para ser estudada como uma, né? Eu aprendi na faculdade direitos reais. Exato. Direito imobiliário era optativo. Exatamente. E dentro do direito imobiliário estava o direito condominial, né? Então, a gente se especializou no nicho do nicho do nicho. Não, a gente se especializou numa área que é amplamente discutida e ela entrou, como tu bem colocaste, não há mais espaço para amadorismo. E o amadorismo não gera consequência para o condomínio, porque o condomínio é feito de CPFs que estão ali investindo na atuação, né? Na nossa atuação, na atuação do síndico, na atuação da administradora que é auxiliar de administração, sabe? Então, é um espaço que a gente precisa expor, que a advocacia condominial e os desafios que vêm e vão aumentar, né? Porque nós estamos cada vez mais morando em condomínio. Exatamente. A gente está cada vez mais se reunindo em comunidades e, como tu bem colocaste, a inteligência emocional, ela vem imensamente ligada à advocacia hoje, né? Principalmente na advocacia condominial. Não vejo como a gente dissociar. Não há como ser advogado condominialista hoje sem que eu saiba que eu vou dizer coisas que talvez não vá agradar esta comunidade. Mas o meu papel para dar a segurança jurídica específica para essa comunidade é o quê? Dizer o certo. Exatamente. Porque se eu falo o que ele quer ouvir, muitas vezes, e a gente sabe como é o condômino, e às vezes até o síndico, né? Exato. Que ele vai indo até encontrar a resposta que ele quer, e a resposta que ele quer não é a certa para ele, muito menos para a comunidade. Ele vai atrás de outros colegas, inclusive, né? Ele consulta o Ramon, consulta a Márcia, consulta a Tati, vem em mim. Aí, pra tentar achar a resposta que ele quer. E aí, né? nós 4 dissemos a mesma coisa, ele procura um quinto. Exatamente. E aí, às vezes, infelizmente, o mercado sempre oferece, né? Aquele que diz o que agrada. Exatamente. E eu, aí... inclusive, colegas, defendo que nós deveríamos ter na faculdade uma disciplina de direito condominial. Assim como tem direito do trabalho, penal, o civil dividido em todas dividido ali, contratos, sessões, reais, família, que também nós tivéssemos uma disciplina de direito condominial, porque tamanha a importância, né, disso. Né? Eu me especializei depois no IDC, depois que eu me formei em 2010. Em 2012 entrei na especialização no IDC em direito imobiliário, não era nem... Era registral, era contratos imobiliário e registral. Né? Mas como eu atuava em administradora, eu acabei indo para o condomínio, assim, porque eu já gostava, eu já trabalhava, enfim, mas mesmo assim não era uma especialização assim focada para condomínios, né? E, claro, hoje a gente tem alguns locais que oferecem isso, né? Mas eu acho que existe, assim, uma necessidade do advogado, desde lá do início, já ter essa preparação, né? Ter esse norte. É uma área que é um nicho que eu posso atuar, que eu posso me especializar, assim como o criminalista, né? O trabalhista, o advogado familiarista, né? O condominialista também, né? Eu me formei em 2006/2 e eu não tive nem direito imobiliário. Foi a parte dos direitos reais ali também, que foi direitos reais. Que foi eu não lembro se era optativa. Até. Não, eu acho que não era. Eu acho que eu não tive nem como optativa. A minha era optativa e eu fiz. Eu me lembro que a minha optativa era previdenciário, que eu detestava, passei reto, e a outra era direito médico, uma coisa assim também. Eu peguei uma mudança de currículo, o curso era 6 anos, e aí a cadeira de medicina legal fazia parte. Aí eu, bem na metade, bem no semestre que era para ter a medicina legal, o currículo baixou para 5 anos, e aí se tornou optativa. Eu me lembro de direito eleitoral, eu me lembro de ECA, e me lembro que a faculdade tinha uma cadeira também de juizado especial civil. Me lembro de alguma coisa assim. Eu não cheguei a pegar o JEC. Mas não tinha. Tinha Libras peguei também. Só na prática, né? Depois. Sim. Mas realmente não tinha. Tanto que, da época, o que acontecia na prova da ordem? Era penal, civil e trabalhista. Hoje não, hoje tu tem já mais um leque muito maior. E eu me recordo, né? Eu trabalhava numa empresa que era com direito do trabalho, então eu acabei fazendo, mas eu me lembro que na prova da ordem, até os penalistas, eles iam pro trabalho, porque o trabalho só caía 3 peças. Ou era uma inicial, ou era uma contestação, ou era um RO. E E era isso. Então, o que acontece, né?
quando a gente diz, né, o condomínio é um organismo vivo que se movimenta. O direito, ele também precisa acompanhar e ele vai criando os nichos, ele vai aumentando. Mas eu concordo também, precisava haver uma formação pretérita à formação, à graduação, aonde pudesse haver melhor, né, a questão do condomínio, porque é um nicho totalmente diferente. Se aprofundar, né, gente? Se aprofundar e depois sim especializar, porque aí já vai estar mais preparado, né, para poder auxiliar. Geralmente a gente mora em condomínio, né? Quem de nós não mora em condomínio? Hoje é quase todo mundo, né? Sabe que quando eu comecei a atuar nessa área, logo depois de formada, os meus amigos todos especializados em contratos, empresarial, penal, né, evasão de divisas, penal especialista em evasão de divisas. E aí, Tati, o que a Tati faz? A Tati faz cobrança e briga de vizinho. Ainda é um pouco da visão daquele que não busca efetivamente o que é o condomínio, né? Dentro do condomínio, o que eu tenho? Muitas vezes eu também tenho penal. Muitas vezes eu também tenho trabalhista, muitas vezes, não, quase sempre. A grande maioria. Né? Eu tenho tributário, eu tenho o JEC, assim como eu tenho o penal em si. Empresarial, porque o condomínio, se tu vier ver ele com viés de empresarial, né? Ele é um contratante, mas também, tipo, a fração ideal. Eu sempre faço esse comparativo com os condôminos, de que vocês são proprietários de uma fração ideal, vocês são proprietários de uma cota de uma empresa que soma e que vocês precisam trabalhar e investir para valorizar, né? Então, a análise toda, principalmente para 8 dias para apresentação da ata, da onde que a gente tira essa norma, se não é da Sociedades Anônimas. Exato, lei das né? Então, o que a gente faz? A gente pega todo o arcabouço jurídico e leva para dentro do condomínio e aplica. Não, mas a Tati só resolve conflito. Mas engraçado que perguntam para nós quando precisa resolver um conflito, né? Por que tu não consegues resolver um conflito dentro de condomínio? Porque condomínio é condomínio, né? É o condemônio que tá ali. Inclusive a mediação, né? Eu trabalho bastante com isso. Eu sempre prefiro não judicializar uma situação, né? Quando um síndico vem ou algum outro cliente relacionado ao condomínio, olha, vamos fazer uma reunião, quem sabe a gente conversa, vamos aparar as arestas. Às vezes só uma conversa já resolve, né? Às vezes, assim, situações de síndico, né, e tem o conselho é uma oposição, né, Isso é bem comum também, então a gente, às vezes, atua, né, para tentar fazer uma composição. Às vezes, o síndico uma vez me procurou, eu quero tirar o conselho, eu quero destituir esse conselho. Eu não gostei deles. Eu quero destituir Eles não são mais meus amiguinhos, eles não quero mais eles. Não estão concordando mais comigo. Não estão concordando, eles não deixam eu fazer nada. E aí a convenção do condomínio dizia que ele tinha que se reportar para o conselho, né? E que o conselho, inclusive, poderia demiti-lo, né? Tinha uma convenção bem antiga. Mas ele disse assim, veio para mim e falou, não, doutor, eu quero destituir esse conselho. Eu já ouvi isso também. Cris, deixa eu te perguntar, assim, na tua atuação, que 13 anos, né? O que tu enxerga hoje, assim, como um dos maiores desafios para a advocacia condominial? Olha, Ramon, eu acho que é realmente, além da técnica que a gente tem que ter, né, a inteligência emocional, né, de tu não pegar aquele problema para ti e ter assim como teu, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né, não, a gente tem que ser extremamente técnico, né, claro que a gente tem que ter o equilíbrio, né, a gente tem que saber ouvir o cliente, escutar, ser às vezes um ombro ali que vai dar o apoio, mas ser extremamente técnico, né? Então, às vezes, é como a doutora Tati falou, tem coisas, às vezes, que tu vai dizer pro teu cliente que ele não vai gostar, mas é aquilo que vai trazer para ele uma segurança jurídica futuramente, né? Naquele momento, Então, a gente tem que estar preparado para isso, né? Sim. É uma coisa que tu fala, eu tenho uma longa data de atuação em direito de família, e o direito condominial ele passou já, né? Hoje ele já é o meu carro-chefe do que família. Mas eu gosto muito de comparar essas duas áreas, porque nas duas é como tu disse, tu falou psicólogo, e a gente é psicólogo do cliente, e o cliente, o psicólogo também é o síndico, né? E tem essa questão, a parte jurídica,
e tem a parte não jurídica. Exatamente. E a parte não jurídica é a parte mais difícil. Exatamente. Porque seria tão mais fácil se fosse só a parte jurídica, mas não é, né? Exatamente. Então a gente tem que ter um equilíbrio entre os dois. É o que eu digo na minha atuação, não basta apenas dizer o direito. Porque eu posso dizer o direito de uma forma que o meu cliente não vai entender e vai fazer errado de toda forma. Então eu preciso comunicar o direito de acordo de uma forma com que aquele condomínio absorva aquilo ali e que aplique de uma maneira que não vá ser prejudicial para ele mesmo. Claro. Né? Eu posso dizer o direito, é isso aqui, e ele interpretar de toda forma, porque a hermenêutica está aí aberta para todos, né? Nós estudamos na faculdade a hermenêutica jurídica. Sim. Se eu sou capaz de fazer hermenêutica, um leigo faz muito mais que nós, porque ele não entendeu, e se ele não entendeu, mesmo que o princípio da legalidade o tenha como, né, tá posto, eu apliquei da maneira que eu entendi, o meu jurídico me orientou, né, que nenhuma vez o síndico perguntou para jurídico do condomínio dele se podia assinar RPA para o pintor. Ele disse sim, dizer o direito. Pode? Pode. O que o síndico fez? Foi lá e botou na RPA. O jurídico disse que pode. O jurídico disse que pode. Exatamente. Da sex, né? O que o síndico fez? Ele... o jurídico disse, pode assinar RPA para um prestador que não tem nota? Pode. Trabalha orgânico no condomínio? Ok, pode assinar RPA. O que o síndico foi lá e botou na RPA? Hora de entrada, hora de saída, hora de intervalo. Hora de entrada, hora de saída, hora de intervalo. Hora de entrada, hora de saída, hora de intervalo. O que aconteceu? 189 mil a trabalhista veio depois. Trabalhista, né? Teve vínculo. Aí era pintura, o que teve? Perícia, teve insalubridade. Sabe? E o jurídico fez o quê? Disse o direito. Pode RPA? Pode. Eu busquei o contexto? Não busquei o contexto. O nosso jurídico do condomínio, eu acho que é mais isso. Eu sou mais questionadora dos meus clientes síndicos do que os próprios clientes. Porque ele vem com o problema, eu preciso entender o problema para dizer, né? E muitas vezes é uma questão até pessoal do síndico, ou de algum prestador, de algum funcionário, de alguém do condomínio que acaba deixando nebulosa a situação. Então, tu tem que questionar para tu entender realmente, olha, o que o condomínio está precisando, o que aquele cliente está precisando, né? E com o tempo a gente acaba notando dentro do condomínio se a história vem completa. A gente sabe, aquele prestador de serviço, ele conta a história completa? Não. Então, a gente tem que ter esse lado questionador. Aconteceu... Não, mas não aconteceu só isso. E aí a gente vai questionando. Por isso que é importante também do advogado conhecer o condomínio. E até depois, na análise da documentação, tu vê que aquela história que te contaram não é, né? Isso acontece bastante? Isso acontece. E é tão ruim quando às vezes tu chega na frente do juiz e ela só lá que tu descobre que não é daquele jeito. É a pior coisa. A cara chega a derreter. E eu já passei por isso. Eu já passei por isso também. Mais de uma vez, e não é uma sensação agradável. Nada agradável. Agora, isso que a doutora Tatiana falou, eu sou um amplo defensor disso, né? A gente tem que aprender a qualificar, são as perguntas que tem que serem feitas, né? Porque se tu fizer uma pergunta, pode usar RPA? Pode. Claro que pode. É algo que tá na lei, tá dizendo que pode. Mas agora tu pensa, mas vem cá, mas me conta direito, como é que tu quer usar, o que tu quer fazer, de que maneira tu, né? Em que contexto tu quer colocar isso? Fazer, não pode. Pode, mas não para isso que tu tá pensando. Exatamente. Justamente para isso. As implicações que podem acontecer. Então, é sempre importante a gente não só ter esse primeiro, né? Eu quero fazer tal coisa. Tá, ok, mas vamos lá. Né? Começa a fazer as perguntas para tu poder... Né? Nas assembleias, que são os nossos calcanhar de Aquiles, né? Eles sempre dizem que esse jurídico é insuportável. Eu já ouvi isso de várias vezes, né? Uma vez uma condômina saiu batendo pé, assim. Esse jurídico é insuportável. Mas por quê? Eu digo para eles, eu não tô aqui para agradar vocês. Podem gostar, podem não gostar. Só que assim, lá na frente... Quando tiver tudo contendo em ata e vocês escolheram o caminho de vocês, porque é o patrimônio de vocês, porque é a valorização de vocês, aí o jurídico fez o papel dele. Claro. Né? Eu não vou agradar sempre. E é como a gente diz, eu sou a pimenta do podcast, tá, Cris? Prazer. Então, assim, ó, tu pode procurar um outro jurídico que vai te dizer o que tu quer ouvir.
Eu não. Exatamente. Eu não vou assinar o documento que tu quer que eu assine. Eu não vou te orientar a fazer o que tu quer que eu te oriente. Eu não vou te dar um parecer dizendo exatamente o que tu quer que eu diga. Tu me pediu um parecer acerca de um dano. Esse vício construtivo. Faz o laudo diz que é da onde? É da Prumada? Ah, mas bota que é a responsabilidade do condômino. Não. A Prumada é do condomínio. Ah, mas então pra que eu tenho jurídico? Pra eu te dizer que ou tu abraça agora extrajudicialmente, resolve isso extrajudicialmente, ou os custos lá na frente vai ser muito maior. Lá na frente, né? Claro, com certeza. Mas vai ter jurídico que vai dizer que... Eu fui numa assembleia uma vez, Tati, queriam me bater, porque era um condomínio, gente, gigantesco. E aí eles tinham o condomínio do Faro, assim, pessoas bem, né, nem trabalhavam, mas nem sabiam que tinham que pagar condomínio. E aí eles tinham feito uma assembleia, antes de eu conhecer esse condomínio, tinha definido em assembleia que inadimplente poderia votar. Definiram isso em assembleia? Definiram isso em assembleia. Que delícia. Eu tive um troço, né? Eu disse, não, parou, não. Aí a gente fez chamei, né? Olhei, eu disse, não dá pra ser assim. O pessoal vai ter que aprender, né? Que a gente faça uma cartilha de convivência em condomínio. Eles queriam me matar, né? Porque aí nós fomos para a assembleia. Eu disse, olha, pedi, a administradora levou lá a inadimplência e foi cortando todo mundo, porque na convocação nós colocamos ali que inadimplente não poderia votar, né? Conforme o artigo tal no Código Civil. Aí, bom, o pessoal chegou com um boleto, assim. Ele aí, não sei o que, me xingando. Eu disse, olha, gente... Infelizmente, né, nós temos que... A lei diz isso, então vocês vão ter... eu tô aqui para dizer o que diz a lei. Eu não posso agradar vocês. Essa decisão de assembleia foi totalmente equivocada, contrária à lei, né, inclusive é passível de nulidade no judiciário. Então, nós temos que fazer correto. Ah, mas ninguém me disse que eu tinha que pagar condomínio, né? Começou aquela gritaria, né? Eu comecei a explicar, gente, olha só... Vocês precisam pagar o condomínio para que os serviços sejam prestados dentro do condomínio. Vocês querem um ambiente limpo, pracinha para as crianças, vocês querem, né, que o lixo seja recolhido, que os postes tenham luz. Então, o condomínio é isso, é como se vocês estivessem na casa de vocês. Mas, claro, as pessoas vieram de invasão, de água, de gato, de net, então, para eles estão cagando, entendeu? Eles não tinham essa noção, né? E aí, a gente teve que ter esse embate nessa assembleia para que eles entendessem, né? Mas, no fim, o que aconteceu, né? Eles não me aceitaram lá. Claro, o síndico que quis fazer isso, que quis revolucionar, que quis mudar, né? Ele foi destituído, acharam lá uma forma de destituí-lo, né? Não vou dizer que entrar no mérito foi irregular ou regular, enfim. E, claro, com certeza, aí me tiraram também, né? Para quê? Para continuar, para se perpetuar ali a irregularidade das pessoas fazerem o que elas quiserem, né? Então, é complicado, né? É. Essa questão que tu traz, Cris, é uma coisa que eu vejo muito, escuto muito, mas a Assembleia é soberana. Ela é soberana desde que não contraria a lei, né? Exatamente. E teve soberana os costumes do condomínio. E teve uma vez que eu estava numa Assembleia, no ano passado, que falaram, mas se a Assembleia decidir aqui que obra voluptuária, maioria simples serve. A Assembleia é soberana. Aí eu peguei e falei assim, tá, então deixa eu dar uma ideia pra vocês. Assembleia é soberana, né? Tá bom. O que vocês acham da gente pegar aquela partezinha lá do fundo do condomínio e a gente plantar uma coisinha, tá, que a gente usa pra fumar e pra... Ah, não, mas isso é uma Assembleia soberana? E aí, onde é que tá a diferença? Né? E aí, o que eu vejo, assim, dentro dessa... Contextualizando isso que vocês estão trazendo... a gente sempre volta na questão da cultura. A gente sempre volta nesse ponto. Né? A Tati fala, né, a questão do condomínio. O que é o condomínio? O condomínio é um espaço geográfico que ele não pertence nem à sociedade civil e nem ao Estado. Ele pertence aos condôminos. Então é aquela coisa. Eu sou dono. Da minha fração ideal, né, da minha área privativa lá, e a área comum. Então aqui eu posso decidir. Eu faço. Então, o que eu vejo? Né? Eu vejo muito isso, eu tenho falado isso em palestras sobre isso. Nós, os seres humanos, nós somos infrator por natureza. É verdade. A gente vem de fábrica assim, tá? E o que eu faço? Então, e nós advogados, eu sempre costumo dizer, ele é o maior exemplo disso, porque quando o cliente nos procura, ele diz assim, o quê?
Qual é a brecha que eu posso usar? O que a gente pode fazer para burlar? A questão da hermenêutica, né? A hermenêutica, na minha opinião, e falo como professor, ela deveria ser ministrada 2, 3 cadeiras no final da faculdade. Lá quando tu já tem uma consolidação do direito, das matérias, porque a questão da forma como se interpreta é que é a grande questão da coisa. E aí eu tenho o condômino dentro da estrutura do condomínio. Então vamos lá, todos nós aqui, ninguém é 100% satisfeito com os seus governantes. Alguns até são 0% satisfeitos, dependendo do contexto. Quando eu tenho a figura do síndico, o síndico é autoridade dentro do condomínio, então eu vou me insurgir contra ele. Então o que eu faço? Eu descubro que 1/4 de condôminos chama uma assembleia, a gente destitui e daqui a pouco tu estrutura um processo que ele vai atropelar toda uma ordem dentro de um condomínio para que possam fazer as coisas do seu jeito. Eu estou com uma situação de um condomínio, que até vou ter uma reunião para fazer com um conselho de emergência, porque tem 2 conselheiros que eles têm uma ação contra o condomínio para anular uma assembleia. E aí nós fizemos uma reunião recentemente, não, mas eu não vejo problema a gente fazer um acordo para anular a assembleia. Aí eu olhei para eles e falei assim, eu digo, olha, eu vejo 2 pontos aqui. Primeiro é a questão jurídica. E outra coisa, mesmo se eu entender como advogado do condomínio que, ok, tem elementos para anular a assembleia, e a síndica do meu lado aqui, eu olhei para ela e falei, eu entendo, e é o meu voto, que tem que ser levado para uma assembleia isso aqui. Tá? Porque eu vou anular uma outra assembleia e isso vai gerar alguns efeitos jurídicos. E vão nos questionar e deixar. Então, assim, ó, tu tem que lidar com isso tudo porque tem a lei, tem os usos e costumes, mas também tem muito isso, né? Eu vou formar a minha turminha aqui para agir pelos meus interesses. Aí eu gosto do discurso, né? Não é os meus interesses, é o certo. Aqui, casualmente, o certo é o teu interesse. Né? Olha que coincidência interessante. Tu acha que é certo? Que coincidência, né? É isso. É verdade, é bem complicado. E por isso a gente, né, como advogados condominialistas, temos que ter esse equilíbrio, né? Para saber conduzir esse tipo de situação e claro, o síndico ficou bem sem saber o que fazer, né? No meu caso, ele, doutor, e agora? Eu disse, olha, agora tu tem que procurar um advogado, né? E tiraram até da administradora que estavam, eles fizeram assim, sabe? A limpa mesmo. A limpa para continuar como estava sendo feito as situações no condomínio, né? E a gente estava tentando deixar tudo direitinho, olha... Eu venho aqui um dia, um sábado, domingo, enfim, a gente, né, vamos falar com o pessoal no salão de festas, vamos fazer um mutirão de cobrança, enfim. Expliquei tudo para ele super entendeu. Mas aí, claro, né, a oposição, o grupinho esse veio. Não, aqui tu não vai fazer isso. E a Cris agora pegou um ponto que eu sempre converso com os condôminos, com pessoas que me buscam para fazer alguma assessoria. É trabalhar o preventivo. Olha o que a Cris estava fazendo nesse condomínio. Prevenindo problemas maiores. E o que eu tenho notado, não sei se vocês notam também, que às vezes a contratação do jurídico é barrada, eles acham que não precisa do jurídico, mas eles não conseguem notar que nós, advogados, condominialistas, temos esse olhar preventivo, que não vai acontecer o problema que a Tati trouxe da RPA. Não vai acontecer o problema da inadimplência, que era um problema que o condomínio achava, não precisamos... Mas nesse caso, foi o jurídico do condomínio que deu essa orientação. Mas se fosse um jurídico... É que tem que pessoas e pessoas, né? Se fosse um jurídico... preventivo de verdade. Mas é que é isso que é por isso que eu bato tanto na tecla. Esse jurídico era o jurídico do síndico, sabe? Aquele que diz, eu só contrato para o síndico. O que o síndico quer, não o que a comunidade condominial precisa. Isso e faz bastante tempo. Isso aí tá brigando na justiça até por uma questão de auditoria. Mas o jurídico é para isso, né, Marcinha? É para prevenir. Então o jurídico dá uma resposta, sim, pode. Pode. Sim, pode. Pode. O que eu vejo muito... Não vamos contratar agora o jurídico. Quando precisar, a gente chama. Quando é que precisa? Quando Quase tá sempre. Pegando fogo. Eles só lembram da gente quando está pegando fogo, quem não tem o preventivo. Eu sempre digo que eu vou instalar um esquadrão antibomba, né, no meu escritório. Ou se ele já não é, né? Porque a hora que chega é porque tá para explodir. Aí a gente se veste
né? Todo aquele roupa, né? aparato e vai indo devagarinho pra achar o fio certo. Porque se achar o fio errado, que é o grupinho ali, e ele tiver inflamado a tal ponto, vai explodir todo mundo. Sim. Né? Vai explodir todo mundo e vai todo mundo pelos ares. Mas tu falou agora aqui num comentário, vou fazer uma pergunta a Pimenta, tá? Cris, qual é o teu posicionamento? Essa é a pergunta boa. Eu quero saber a tua opinião, dados os fatos aqui. Depende. Cris, qual é o teu posicionamento quanto ao jurídico da administradora? Nos condomínios. Essa aí é justa. Gente, eu, na verdade, né, a gente sabe aqui como colegas, né, que não pode ter essa atuação, né, imobiliária junto com o jurídico, mas é uma prática aqui no Sul muito comum, né. Então, diferente de outros locais, né? Aqui em Porto Alegre, por exemplo, tem pouquíssimos condomínios que eu sei que não tem administradora. Eles contratam, eles têm um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade e um administrador, como síndico, né? Então, é tudo eles fazem, não tem administradora, não tem nada. Eu sou da opinião que não deveria ter o jurídico da administradora, né? Tem que ter uma expertise, né? O advogado, condominialista, ele tem que ter, né? O condomínio tem que ter alguém assim. Claro, a administradora, ela atua como auxiliar de administração, né? Na emissão de boletos, na condução, né? Enfim, das orientações, do RH, enfim. Mas até que ponto, né? A gente não está infringindo o código de ética da OAB. Então, é uma questão, acho, mais cabeluda, entendeu, Tati? Né? Porque é uma prática comum, a gente sabe que os escritórios estão dentro das imobiliárias, eles usam outro CNPJ, eles têm um outro nome, mas eles estão lá dentro, né? Eles atuam as demandas lá dentro, eles que fazem a cobrança, eles que fazem as assembleias, eles que fazem o jurídico. O jurídico do condomínio é o jurídico da imobiliária, né? E isso que estão falando, só para complementar, eu tenho participado de algumas assembleias onde os próprios condôminos, eles confundem isso. E eles acham, muitas vezes, quando tu diz, olha, eu tenho um jurídico aqui, eu quero contratar. Não, mas a administradora já faz esse trabalho. Eu passo por isso direto. Eles perguntam se tu é da imobiliária. Não, eu sou da imobiliária, sou contratada do síndico. Exatamente. Contratada da administradora, né? Então... É que, é bem como tu pontuaste, que o Sul tem muito isso, né? De estar arraigado. Eu não vejo problema da imobiliária ter o seu próprio jurídico para consultas próprias de atuação da auxiliar de administração, mas é separado, por exemplo. Eu não posso repassar os meus clientes para o jurídico. As imobiliárias, elas condicionam, inclusive no contrato, né? Exato. Tu tá contratando uma administradora, tu tá contratando o jurídico dela para fazer a cobrança, para fazer a assembleia, para fazer... E condicionam, por exemplo, no próprio na contratação, que caso haja rescisão contratual, os honorários a vencer de todas as ações distribuídas nesse caminho vão ser pagas antecipadamente. Ser debitadas já no... do fluxo de caixa do condomínio. Então, há uma confusão aí de ADM, né? Com o direito em si. E eu acho que esse debate tem sido mais aberto aqui no Sul, depois de um determinado tempo. Eu acho que a gente abriu o mercado, né? O Sul, senão nós não estaríamos aqui. Sim. O que eu sinto, Cris, é que assim, nós fomos criados de uma maneira tão assim, a Cris é advogada condominial, então eu não gosto dela. Sabe? E eu não acho que isso seja crível. Eu acho que a gente... Eu brinco com a Natália, que a gente passa na rua e diz assim, só essa rua aqui eu não dou conta de condomínio. Porque um cliente dá tanta demanda, dá tanto trabalho... dá tanta atuação. Tem espaço para todo mundo. Né? Exatamente, o sol brilha para todos. Exatamente. E assim, o cliente que talvez te escute, goste mais de ti do que de mim, porque nós temos a sui generis, né, do organismo vivo, que é personificado, é um organismo vivo que se movimenta e tem personalidade própria. Então, a Cris representa X comunidade, mesmo que... a gente tem a mesma linha de atuação,
o pessoal se identifica mais com a tua forma de comunicar. O pessoal se identifica mais com a tua forma de posicionar. Se identifica mais com o Dr. Ramon, com a Marcinha, com a doutora Jaque, sabe? Então, há condomínios de todas as espécies para todos nós. Exatamente. Sabe? E trabalho também para todo mundo. E trabalho para todo mundo. É o que mais tem, né, pessoal? E trabalho para todo mundo. Então, acho que isso no Sul, assim, mais. Eu tenho conversado bastante a gente. Vocês são da Sex, né? Vocês sabem, eu sou ex-sex, né? Sou ex-sex. E eu sei que fora daqui a gente sente uma maior acolhida, sabe? Eu me sinto muito mais acolhida fora daqui. De questão de, doutora, como é bom, né? Vamos conversar sobre isso, sobre aquilo, sobre aquele outro. Aí. Aqui não, aqui tu é minha oponente. Tu é minha inimiga, tu é minha rival. Nós somos rivais. E eu sou uma defensora da comunicação não violenta, né? Que é exatamente o desmistificar o outro como inimigo. Não é porque eu sou oposta a ti, não é porque eu atuo ou na mesma coisa, ou que eu faço algo que tu não concorda que eu sou o inimigo, né? Então eu acho que isso a gente começa com isso aqui, né, com esse podcast, com essa nossa contribuição do dia a dia, a desmistificar que a gente pode, né? Eu achei muito legal a criação do podcast, e vocês sabem que há muitos anos atrás eu já tinha dado uma ideia na administradora onde eu trabalhava, com base, não sei se vocês lembram, no canal 20 da NET, o Vendrúsculo da Casa dos Síndicos, ele tinha um programa que ele falava sobre condomínio. Sim, o vereador, né? Não, o irmão dele, o do pai da Andréia Vendrúsculo. Que é Não, é o Bernardino. É o Bernardino. E ele tinha um programa e ele levava uma pessoa lá para falar sobre algum problema de condomínio. Eu achava o máximo aquilo. E eu tinha dado essa ideia, quem sabe vamos fazer isso para, né, fomentar, assim, né, o mercado e a gente trazer essas questões, porque as pessoas não sabem. Às vezes tu chega na assembleia, assim, tipo, né, eu fui lá, a pessoa não sabia que tinha que pagar condomínio. Né? Então, é como tu falou também, Ramon, uma questão de cultura, né? De tu colocar essa cultura nas pessoas, né? Uma coisa assim que tu tem que dar um pontapé. Né? E isso também a advocacia condominial faz, né? Tem um papel também de fazer, né? Nós somos também um pouco professores, né? Sim. Então, é isso, né? E quando a gente fala de mercado, tem que lembrar que o mercado não é só para o síndico e para o condomínio. Olha o tamanho do condomínio, olha quantos condôminos tem lá dentro. Claro. Nós atuamos por condôminos também. Muitos condôminos notam alguns problemas dentro da administração, daquela gestão, e trazem para a gente. Então, muitas vezes nós temos que validar ou não aquele problema e dar a solução para ele, as possíveis soluções. E hoje em dia as pessoas não estão mais tão conformadas, né? Por exemplo, tem uma decisão de assembleia, tudo bem, eu fui na assembleia, mas eu não estou conformada, eu vou procurar um advogado para saber se está correto, se aquilo cumpriu as regularidades, se foi conforme a convenção, o regimento interno, conforme a lei. Eu vou procurar um advogado para me informar. As pessoas estão mais também atrás, embora elas não queiram ser síndicas, né? Porque a gente sabe, existe esse, né, não quero me envolver com isso. Hoje a grande maioria são síndicos profissionais atuantes no mercado, né? Eles têm isso, de ter esse descontentamento com alguma coisa. Isso aqui não sei se está certo, eu vou procurar um advogado para me informar. Né? As pessoas estão procurando mais também um advogado condominialista, né? Então não é só, a gente não atende só a gente atende o condomínio como um todo, né? Que abarca todas as matérias de direito, né? Porque eu falo, condômino é uma pessoa que conquistou um sonho ali, que ele tá ali porque sempre sonhou em ter uma casa própria, ele tá ali, batalhou por aquilo. Então, ou até o inquilino também, né, que existe um preconceito, né, contra o inquilino. Sim. Eu muitas vezes vou num condomínio, vou falar, né, atender um síndico, esse aí é inquilino. Mas ele faz ele faz a máquina girar também. aqui. Ele tem direitos e obrigações também, né. Isso que tu tá falando, Cris, essa questão das pessoas mais atentas, né? Eu vejo que a pandemia, ela lógico que ela foi um evento muito desastroso, ninguém queria que isso acontecesse, mas eu vejo que, principalmente quando a gente fala na questão da estrutura condominial, até porque as pessoas ficaram na quarentena, elas tiveram que ficar de forma permanente dentro das suas unidades, com talvez um
um supermercado, um hospital, alguma coisa assim muito pontual. Então, o que começou a acontecer? As pessoas começaram a viver aquela estrutura condominial de maneira mais assertiva, digamos assim. E tu falou da questão da mediação. Eu conheço alguns condomínios, 2 especificamente em Porto Alegre, que quase já saindo da pandemia, primeiro foi online, depois partiu para um presencial, o síndico se preocupou em buscar um psicólogo. Vamos conversar, vamos tentar entender o que está acontecendo. Eu nunca vi o meu vizinho, então eu estou brigando com ele. É essas questões de maneira preventiva que você consegue evitar um mal maior. A gente sempre costuma dizer, né? Nenhum incêndio começa grande. Claro. Todos começam um tanto... Mas uma coisa que ainda me chama a atenção, tem melhorado muito, né? Não sei vocês, não sei as doutoras aqui, é a participação nas assembleias. Né? Eu participei recentemente de uma assembleia com a doutora Tatiana, tinha um bom número de pessoas, mas nós levamos lá um assunto só para dar informação, ele não estava pautado ali, não estava na ordem do dia, que tinha sido objeto de 2 assembleias anteriores, que tinha acontecido num intervalo de 50 dias, e nós resolvemos. E aí, quando nós chegamos ali só para dizer, gente, ó, deu tudo certo, tá ok, tá aqui a engenheira, tá, a coisa tá andando, vai funcionar assim. Aí o pessoal queria rediscutir o assunto. Eu disse, não, gente, só um pouquinho, teve 2 assembleias anteriores para tratar disso, eu nem posso falar disso aqui, tô só dando um contexto. E então eu vejo assim, né, que ainda está muito longe de ser aquilo que a gente quer, mas eu tenho percebido que a participação nas assembleias, elas têm melhorado nesse sentido. Certeza. E uma coisa que a gente comenta, né, por que é que tem poucas pessoas na assembleia? Quando ali deveria ser o momento da gente, não, vem cá, o que está acontecendo, como é que a gente pode melhorar, o que pode ser feito, tem que fazer uma obra, vamos fazer uma comissão de obra, vamos buscar o orçamento, ali é o momento, e não o lugar da guerra. Exatamente. Meu, cansa aí, Cris. Esse é o objeto do meu livro, né? Eu sei. Esse é o objeto do meu livro, né? Desafios e soluções para uma gestão eficaz. E ele fala das soft skills, que é assim... Eu não falo sobre direito no meu livro, porque o direito de assembleias eu posso explanar sobre absolutamente tudo. Mas o que traz para o nosso mundo hoje que as assembleias não sejam eficazes e interessantes para os condôminos? Sendo que é ali que eles valorizam. É ali que eles precisam se impor. Exatamente. Não é no grupo de WhatsApp. Eu tenho para mim que o maior desafio dos últimos tempos para os síndicos e para o jurídico do condomínio foi o grupo de WhatsApp. Comunicação, né? Comunicação. Aqui é comunicação. Comunicação comunicação não violenta, comunicação assertiva. Tanto que eu todo o podcast eu digo, né? Que eu me denomino hoje a advogada técnica, assertiva e resolutiva. Eu faço perguntas técnicas para ter respostas assertivas para dar a resolução. Ah, mas eu não gostei do que tu me disse. Problema seu. O Leandro Carnal fala isso, ele dizia, a minha mãe dizia, todo problema que começa com o problema é seu. Eu fiquei triste porque o síndico me olhou de cara torta, problema seu. Eu tô chateado porque fui na assembleia e a minha posição não foi vencedora. Problema seu. Aí isso chamamos democracia. Exatamente. Né? Então é isso. É essa questão muito do eu. Eu entendo como é que tem que ser feito. E isso é uma questão... Se a gente tivesse que estruturar a questão do direito condominial, eu me arrisco a chutar aqui que de 75% talvez a 80%, ele é muito mais uma gestão de pessoas, ou como diz a nossa amiga Cris Romão, lá de Salvador, uma gestão para ou com pessoas do que efetivamente o direito à norma, e efetivamente como é que a coisa vai fazer. Com certeza. Eu sempre costumo dizer, o Brasil é um país onde nós temos, além da Constituição, um Código Civil, um Código Penal, um Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Terra, Estatuto das Cidades, Código, tudo. ABNT. O que falta pra gente ser feliz? O que é que tá faltando? Uma das maiores... E o brasileiro, ele tem essa questão, né? Eu aprendi no mestrado isso, que a gente tem essa questão de positivar. A gente tem que escrever a norma pra coisa. E aí, né, vem o advogado para tentar achar a brecha, para tentar fazer. Na verdade, a questão condominial, ok, tem muitas coisas que tem que ser, principalmente as questões de engenharia, que a gente sempre conversa e tudo mais, as questões da assembleia, o código, mas 80% é as pessoas. Exatamente. E a gente estava falando sobre dizer o direito, né? Eu tive uma assembleia recentemente que eu fui representando uma condômina, né? E ela era ex-síndica.
até foi uma assembleia, né, que a gente conversou antes, ela era ex-síndica, e o que aconteceu? Ela não queria mais ser síndica, só que ela era perseguida pela sindicatura profissional. E aí, quando ela me informou do condomínio e tudo mais, eu vi que essa síndica era minha cliente em outro processo. Mas quem representava o condomínio era outra pessoa da gestão ali. Aí, o que aconteceu? Eu fui na assembleia, cheguei lá, uma conselheira fiscal era advogada. Mas não era advogada condominialista, sobre não ser, né, do direito. Na assembleia, a primeira coisa, aberta a assembleia, eu fui presidente, a primeira coisa que a conselheira falou ela não tem competência para representar a condômina em assembleia porque ela é advogada da fulana em outro processo. Ela tem que se declarar incompetente da assembleia. Aí mas por quê? Porque eu represento a fulana num outro processo e ela é síndica do condomínio, eu não posso representar uma condômina em assembleia. Mas há um problema pessoal entre elas, porque daí a gente registra em ata e eu me declaro incompetente. Há um problema pessoal entre as pessoas? Não há. Eu disse, então, por que eu sou incompetente de representar uma condômina em assembleia de uma administração profissional da qual uma das pessoas da empresa eu represento? O que faz eu ser incompetente? Mas por que a condômina me contratou? Porque ela era perseguida. Porque esta advogada a perseguia de uma certa forma. Porque era uma síndica moradora, ficou muito tempo. Tem gaps, né, de administração, porque o tempo, ninguém quer pagar nada. A síndica moradora também não tem o poder do convencimento, da explicação. Então, tem todo um histórico. Só que o que faz a colega, a advogada, pensar que eu era incompetente de representar uma condômina de uma comunidade de 70 apartamentos em razão de ser representante de uma outra pessoa que nem sequer era quem era representante do condomínio na ata. Eu perguntei, quem representa o condomínio na ata? É o fulano. Tá, mas não é a minha cliente. E não é pessoal a questão. Não. Eu disse, qual é a incompetência? Não, porque a senhora está sendo antiética. Eu disse, então a gente registra em ata que a senhora acha que eu estou sendo antiética. Podemos continuar? Essa é uma opinião sua. A gente registra em ata a sua opinião, sem problema. Sabe? Por quê? Porque falta o conhecimento de que, então, quer dizer que o condômino não pode ir representado por um colega? Eu não sei o que vocês acham, e estou aberta à opinião, mas não havia conflito. Não, com certeza, eu super concordo. É que daí volta nessa questão da pessoalização que a gente está falando, né? Então, o que acontece, né? O problema é meu, então eu vou tentar trazer alguma questão que o que acontece quando a gente quer desmerecer alguém, quando a gente quer tentar, o que eu faço? Eu ataco e eu tento de alguma forma rebaixar, vamos dizer assim, a reputação daquela pessoa para dizer assim, não, tu não pode fazer isso porque quem te paga é ela e aí tu tem interesse mas aí na verdade tu também tem um processo aqui e fica. Por quê? Porque é aquela questão da dúvida, né? E isso eu me lembro claramente sobre isso, né? É uma cena, e eu agradeço muito isso, porque os filmes, eles nos trazem bons insights daquele filme da rede social, que a advogada do Mark Zuckerberg olha para ele, o ator ali, que estava representando, que ele disse assim, olha, tem os teus sócios, eles te ajudaram, tu tá ganhando já milhões e milhões de dólares aqui, e aí tu sacaneou eles e tu fez isso, ela construiu toda uma situação ali, e ele olhou e disse assim, tá, mas não foi isso que eu fiz e eu tenho aqui. Daí ela falou assim, não importa se foi isso que tu fez. Eu já fiz a pergunta, o júri tá pensando. Tu perdeu, acabou. E aí ele pergunta, tu acha que eu sou uma pessoa ruim? Ele disse assim, não, acho que tu não é. Mas acho que às vezes tu se esforça bastante pra ser. Então é essa questão. Eu levanto situações, tá? Aonde eu faço com que a massa condominial se volte ali contra a doutora Tatiana para que fique a dúvida. Aí o que vai acontecer? Daqui a pouco alguém levanta, não, ela não pode, não pode, pronto. Aí a Márcia levanta a mão e diz, aí é a votação, né? Aí ela vai ser a presidente. Acabou. É assim que a gente desconstrói. Exatamente. Né? E aí a pessoa que faz aquilo que não é adequado ao ponto de vista da maioria fica como a ruim, que tá impugnando, que tá estressando, né? Porque foi isso que aconteceu. Tá aqui só pra estragar. Mas, porque aí vem o pensamento de ancoragem. Vocês já ouviram falar no pensamento de ancoragem? A pessoa fala uma coisa.
os outros entenderam aquilo, então ancorou ali. Ela é incompetente. Ela é incompetente. Então eu fiquei como a inimiga, mesmo não sendo incompetente. A vilã da Assembleia. Ancorou a ideia da Assembleia ali de que eu sou incompetente, mas eu não era incompetente. Mas, mesmo sabendo de que isso era errado, lança-se a semente. Sim. Né? Tá incomodando. Tá impugnando uma coisa que tu tem razão, mas tu é a única que tá indo contra a maré. Então, eu ancoro a ideia dos condôminos a meu favor. Eu construo toda uma narrativa a meu favor para eles ratificarem algo que eu quero que eles digam. Dica de leitura, Arthur Schopenhauer. 33 estratagemas de como vencer um debate sem ter razão. E a questão do movimento das massas é isso. Essa é a questão. Exatamente. Inclusive, isso a gente vê em tudo, né? Na política, na sociedade, né? E a nossa atuação nada mais é que um meio político, se tu fores pensar numa questão micro-organismos sociais regidos em condomínio. Isso aí. Né? Nós temos 10 minutos, pessoal, para a gente seguir aqui um debate que pode ir o resto do dia. Acho que 4 advogados viciados em condomínio, 13 anos de experiência, cada um com as suas histórias, a gente pode ir longe. Histórias, vivências de condomínio é sempre um alimento para nós. É que o nome do dia já é Desafios da Advocacia, né? Primeiro que advocacia e desafio, acho que é quase uma tautologia, a mesma coisa. Só a gente sabe o que a gente passa dentro dos nossos escritórios e dentro dos condomínios, que muitas vezes os condôminos, os síndicos preferem ser ouvidos nos nossos escritórios para que os ouvidos da Rádio Corredor não sejam... telefone sem fio. Para não dizer outra coisa. Exatamente. Eu tenho muito isso também. Ele sempre pergunta, doutora, onde é que é o seu escritório? Eu prefiro ir aí falar com a senhora. Né? Fica melhor, mas... Né? Mas às vezes é questão mesmo de gestão de pessoas, né? Tu também, o síndico também, enquanto administrador, ter aquela visão técnica e não pessoalizar, né? Tratar a coisa de uma forma, né? Gerenciar aquelas pessoas, aquele organismo, de forma técnica, sem levar pro coração, né? O ego, né? O síndico, ele precisa ter o ego muito pequeno. Porque, de toda forma, ele está representando muitas pessoas. Sim. Que ele representa, mas ao mesmo tempo tem que dar ouvido aos representados. Então não adianta ele chegar e dizer assim, agora sou tudo eu. Né? Porque senão... E mesmo ele fazendo tudo 100% perfeito, sempre terá alguém que vai procurar uma coisinha só para incomodar o síndico. É que sempre tem aquela tia que gosta de ficar ali, né? Com o demônio, né? Essa é a questão do ego que eu tô falando. Eu tive uma situação, uma síndica, que ela não queria falar com os condôminos. Ela criou um telefone para uma assistente dela atender, porque ela não ia atender os condôminos. Ela ia só administrar o condomínio. E aí as paredes, né? Talvez. A estrutura. Com essa ela conversaria, né? Sim, claro. Ela podia ser engenheira também, né? E aí ela, não, eu vou deixar ir para fulana que vai atender. E aí eles tinham feito uma assembleia que eles tinham definido que o iFood não ia entrar no condomínio. Que os moradores teriam que descer, que é uma questão bem polêmica também, né, colegas? As pessoas têm que descer para pegar o lanche. Bom, então, assim, pensa, o povo estava enfurecido, enlouquecido, e claro, eles começaram a chamar ela, mas isso foi deliberado em assembleia, não é uma decisão unilateral da síndica, né? Eu disse, fala, né? Eu disse, fulana, tu tem que dizer, tu tem que conversar com os condôminos, tem que atendê-los, né? E salientar que isso foi uma decisão de assembleia, não foi tu que definiu isso. Que para mudar, tu teria que fazer uma nova assembleia. Se existe, então, essa vontade, se eles te apresentarem um abaixo-assinado, alguma coisa assim, tu pode até rever a questão, levar para uma nova assembleia, né? Sim. Eu não vou falar com eles, né? Então é muito do ego também. O síndico não pode ser assim, né? Ele tá ali representando todo mundo. Sabe que essa questão de poder, eu li um livro recentemente, até o professor Leandro Carnal que fez o prefácio da edição brasileira, que é o Discurso da Servidão Voluntária.
É um francês do século XVI, chamado Etienne de la Boétie, que escreveu. E ele faz um grande questionamento no livro, que ele diz o seguinte, ele era professor na Universidade de Lyon, que ele diz assim, o que me seduz quando eu, voluntariamente, eu decido seguir uma determinada regra, uma determinada ordem? E aí ele tenta ultrapassar essa questão de, não, eu faço pelo uso da força que a lei coloca. Não. E aí o próprio autor, ele traz uma definição muito interessante dessa questão do poder que vocês estão falando. E eu concordo absolutamente com ele, ele estava certo, está certo ainda, que ele diz o seguinte, o poder ele existe para duas coisas. Primeiro, para mim servir. Não para mim ser servido. Eu tenho que servir o outro. E quando chegar o momento apropriado, eu tenho que passar ele para frente. Eu não posso ficar com ele para mim. Porque isso a gente vê quantos e quantos síndicos que são ditadores. Essa é outra questão polêmica também, aqueles que querem se perpetuar, né? Exatamente. Eu tive uma situação no início do mês de abril, que eu fui contratado por uma síndica, ela estava já com 1/4 de condôminos dali, já assembleia para destituir. A assembleia era no sábado, ela me chamou na quarta, eu consegui entrar com o processo, segurei uma liminar, porque não eram todos condôminos, ou quem assinou 1/4, mas aí depois... Passou, derrubamos aquela, mas depois eles se organizaram e fizeram. Depois eu fui descobrir que ela era uma síndica mais ou menos assim. Ela só fazia assembleia virtual por um sistema que não era síncrono, como a gente chama, né? Um Meet ou um Zoom, assim. E ela só falava com o conselho, qualquer coisa mandava falar com a administradora e tudo mais. Então é isso. O ser síndico é isso, é tu servir o outro. Isso aí. Né? É tu saber o que tu precisa fazer e tomar muito cuidado com o que tu diz também, porque aquela frase que diz tudo que você disser poderá e será usado contra você, vai mesmo. É verdade. Né? E na questão condominial, é mais ainda. Por isso a necessidade de um advogado condominialista atuando junto, exatamente, né? Para poder nortear e poder dar os direcionamentos corretos, né? Exatamente. Então, pessoal, hoje já estamos quase ultrapassando nosso tempo. Sempre como a Tati disse. Quando tem 4 advogados, quando juntos advogados para falar sobre o que eles amam, dá nisso. Um podcast muito enriquecedor que mostrou o quanto nós, do Chamo Jurídico, amamos o que a gente faz. Trazemos convidados que amam o mundo condominial, que sempre estão dispostos a ajudar todos nesse mundo, inclusive os colegas que nós estamos sempre para agregar. Queremos também agradecer o nosso patrocinador, LCD Condomínios, nossos apoiadores institucionais, a Comunidade Experts em Condomínios, a SEX, Conase, Anacom e Condomínios pelo Mundo. Cris, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi uma honra te receber aqui, agregar o teu conhecimento com o nosso. Tuas considerações finais. Bom, eu que agradeço, né, a participação, os colegas brilhantes aqui na atuação no mercado condominial. E é sempre bom a gente estar eu me sinto sempre em casa, assim, quando eu estou com colegas, assim, para falar sobre isso. É tão bom, né? A gente se sente, como a doutora Tati falou, acolhido, né? Não é aquela coisa de rivalidade, né? Então é muito bacana, né? Acho que tem espaço para todo mundo, sol nasce para todos, tem bastante trabalho, temos muitos condomínios, né, muitas coisas para serem trabalhadas, né, e a necessidade do advogado condominialista é cada vez maior, né, nesse universo aí que a gente vive. Quero agradecer e me colocar à disposição também. Então, nós pessoal, agradecemos aos ouvintes e até o próximo. Até mais. Até. Tchau, tchau.